Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Como anunciamos, está conosco a psicóloga Tâmara Xavier. Bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde, Tâmara. Obrigada. A gente vai tratar de um assunto que é muito recorrente, a gente vê isso no dia a dia. Pais se separam e quem fica no fogo cruzado, os filhos, ou dependendo do casal, o filho. Eu lhe pergunto, o que vem a ser efetivamente a alienação parental e quais são as consequências para as crianças, né, que acabam ficando aí meio que sem opção? A alienação parental é o ato de interferir na formação psicológica do menor, utilizando de artifícios para denegrir a imagem do outro genitor. Né? Vamos supor que a criança fique com a mãe, ou um responsável, um avô, um tio. E essa pessoa que cuida utiliza de características ou de informações contra o outro genitor para que essa criança não queira mais entrar em contato com ele, não queira mais sair com ele. Ou seja, é uma forma de manipular mesmo aquela criança naquele núcleo familiar para que ela rejeite o núcleo familiar do outro genitor. Agora, tem casos, eu não sei se chega a ser considerado ou chegam a ser considerados como sendo do fator alienação parental, mas eu já me deparei com situações em que há mães, como também podem ter pais, sem querer pender para nenhum lado, mas eu já vi situações em que a mãe chega ao ponto de inventar histórias para o filho ou para a filha, até mesmo relacionado a abuso sexual, para que o pai às vezes seja preso, para que o pai não tenha a guarda. Tem extremos assim? A senhora que tem consultório, que atende muito crianças? Tem extremos assim. Infelizmente a gente não tem... Quando a gente escolhe ser pai e mãe, né, a gente não tem uma formação para isso. Então, as pessoas, elas encaram a paternidade e a maternidade muito associada à conjugalidade. Então, se eu não estou mais me relacionando com aquela outra pessoa e eu não estou feliz mais com aquilo, eu fui deixada ou eu fui, né, traída, e aí tem muitas essas questões nesses relacionamentos, ou fui abusada de alguma forma com agressão física, agressão verbal, psicológica, a minha vontade, né, de algumas pessoas que não têm maturidade emocional para lidar com a situação, é de devolver aquela como vingança ou como uma forma de destruir também aquela outra pessoa. Então, utiliza da criança, que é uma arma muito poderosa, para poder ir ao encontro daquele outro, né, daquele parceiro, e devolver aquilo que sofreu. Isso é uma atitude realmente muito reprovável, porque a criança fica no meio, e a gente não pode esquecer que ali está sendo formada uma criança com emoções, com construção de comportamento, de valores morais, de princípios. Então, se você pega uma criança muito pequena e envolve numa teia dessa, você vai criar primeiro uma criança que não vai perceber o que é respeito. Né? Se a minha mãe não me respeita, não respeita o meu pai, eu não tenho uma formação que me induza a compreender quando o outro não está me respeitando. Então, essa criança ela tem uma tendência muito grande a crescer e não perceber o que é abuso e o que não é abuso. Então, já são consequências para o futuro. Já são consequências. Na verdade, a maior crianças. consequência mesmo é para as crianças, né? A gente está falando de uma relação de criação, de formação de amor, de afeto. Então, se essa criança, que ainda está no início de uma vida, ela ainda não tem a sofisticação do sentimento amor, ela está aprendendo ainda no decorrer do crescimento dela o que é o amor. Então, antes de vir o amor, a gente precisa aprender a respeitar. Por exemplo, antigamente as pessoas comentam muito, né? Bastava a minha mãe me olhar, o meu pai me olhar, que eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Seria o limite ali, né? Isso. E aí o que acontece? A partir desse limite, porque nossos pais eles não criavam a gente preocupados se eles seriam amados ou não. Eles queriam ser respeitados. Então, daí é que vem o amor. Aí a gente escolhe amar alguém. Entendeu? Então, quando essa criança ela não tem essa estrutura inicial na família, ela não vai conseguir desenvolver afetos positivos, afetos saudáveis, né, de participar futuramente de relações onde ela seja acolhida de uma forma amorosa. Por parte dos pais, o que se percebe do ponto de vista sentimental é o egoísmo que se evidencia, ou não? Sim, o egoísmo é uma imaturidade muito grande emocional. As pessoas em si esquecem dos filhos nessa hora. Exatamente. Porque essa relação, ela entra em primeiro ponto, né, a relação conjugal desfeita, e aí se torna um jogo de interesses, um jogo de poder, de quem pode mais do que quem, de quem é mais forte do que quem, de quem destruiu melhor quem. Né? E é por isso que entra nessas questões até de justiça, de virem essas questões mesmo de
denúncia e denúncias algumas vezes falsas. Agora, o que a gente não pode esquecer também é que nessas configurações de família, por exemplo, se você for pesquisar, o índice maior de alienação parental é feito pelas mães. É mesmo, Só que antes disso, a gente tem que prestar atenção no quê? Muitas vezes essa mulher ela foi também agredida, né, por esse marido de alguma forma, e a gente não pode entender tudo como uma simples alienação parental consciente. Muitas vezes ela entende que aquele homem realmente é um agressor e ela não quer que o filho participe daquela convivência. Então, tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem avaliado. Cada questão dessa tem que ser avaliada se é um mero jogo de interesses entre os pais, né, para dominar a situação, ou se realmente aquela mulher está tão sofrida, ou aquele homem também está tão sofrido emocionalmente, que queria que aquele filho não passasse por aquela situação que ele passou. Porque assim como tem o pai que acaba sendo irresponsável, agressor, às vezes tem a mãe que da mesma maneira ou em outras proporções acaba sendo irresponsável com relação ao uso de bebida alcoólica. Os dois lados da história precisam ser devidamente avaliados. Agora, em determinadas situações, o que a gente precisa entender do ponto de vista psicológico além das consequências que a senhora já citou, existe a situação em que a mãe, por ser mulher, se tiver uma filha, ela acaba tendo, entre aspas, uma certa vantagem nessa disputa. Entre aspas. No caso do pai, às vezes, se for um filho, é como se ele se sentisse no direito, não, é meu filho, é meu brother, é meu parceiro, então ele acha que vai ter uma vantagem. Essa competição pode trazer que tipo de, digamos, de dano e que alguns podem ser até irreparáveis? Por exemplo, vamos pegar a questão da menina com a mãe. Né? A gente tem um jogo aí, primeiro que a estrutura familiar é a primeira estrutura que a gente tem, onde existe um homem e uma mulher. Eu estou falando da questão, né, de criação, de gestação e de ter filhos. Então, o homem e uma mulher que não se entenderam, e aí essa mãe se coliga a essa filha. Essa menina, provavelmente, ela vai crescer impregnada em que ideia? De que homem não presta, de que relacionamento afetivo não é legal, de que homem faz isso e aquilo outro, no sentido bem pejorativo. Né, da questão. E aí essa menina, quando ela vier a se relacionar com outros homens, ela pode chegar para essa relação de uma forma muito negativa também, né? De que esperar sempre do masculino uma traição, esperar sempre do masculino uma rejeição, e ela já se posicionar nas relações que ela vai desenvolver afetivamente dessa forma. E isso vai ser muito negativo para ela. Muitas vezes você percebe aquela questão do abuso que eu falei, né? A menina, como ela sabe que a mãe sofreu uma traição, porque essas coisas entre o casal, elas deveriam ficar muito íntimas no casal. Não interessa ao filho se a mãe foi traída, ou o pai foi traído, ou quem traiu quem, ou quem machucou quem. Porque isso vai interferir no psicológico da criança. A criança não precisa participar disso. Tem uma idade crítica, Tamara? Assim, em que esse impacto ele é maior? Olha, eu fico muito preocupada com as questões das crianças menores, onde está se desenvolvendo, está se iniciando a formação moral, né, de comportamento, onde a criança está tendo noção do que é o quê, e do que é o certo e do que é o errado. Isso é muito perigoso, porque assim, se eu chego para o meu filho e falo que o pai dele é errado e ele ama o pai, então fica uma polaridade, né, uma dupla aí. Como é que eu amo alguém que é errado? Então, isso não fica foge do equilíbrio, né? Exatamente, não existe uma linha, né, de pensamento. Então, essa idade inicial, de pequenininho, 2, 3, 4 anos, e adolescência também é bem complexo isso, né, porque aí adolescente já sabe mais ou menos diferenciar, mas muitas vezes justamente porque adolescente está num momento de diferenciação, o adolescente também pode entrar no jogo de manipulação dos pais. Então, eu tenho um pai e uma mãe que está separado, uma filha adolescente de 14 anos que está naquela fase de querer um aparelho eletrônico, uma coisa ou outra, e aí faz o jogo entre os pais. Ela vai se beneficiando de bens, mas na prática não percebe, tanto ela e não percebem os pais, que lá na frente essa criança, essa adolescente ou esse adolescente, ele vai ter ou ela vai ter consequências, né, como a senhora já explicou. Olha, tem bastante coisa para a gente tratar, mas o tempo é curtíssimo. Queria muito que a senhora pudesse voltar numa outra oportunidade, se possível não demorasse, porque tem muito mais coisas para a gente tratar sobre a questão da alienação parental. Espero que você tenha gostado e, mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, estou disponível sempre que precisar. Obrigado. Nós conversamos com Tamara Xavier, psicóloga, sobre o assunto alienação parental. Gostou? Dá a sua opinião também, manda a sua mensagem, entra na nossa fanpage, né, da APAI de Aracaju, procura lá, www.facebook.com/APAI Aracaju. Vai para o nosso Instagram também, você que está participando pelo YouTube,
Nosso muito obrigado, tá? Logo, logo a gente vai estar divulgando o canal com a nossa URL, exatamente com o nome APAE Aracaju. Mas mesmo assim, nós vamos disponibilizar sempre o link para que você possa rever os nossos programas, as nossas entrevistas. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a entrevista com o Dr. Luiz Eduardo Prado, diretor-presidente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Temos o que comemorar em relação aos casos de microcefalia em Sergipe? Você vai saber dessa e de outras respostas depois de um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.